aí, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Dia. Estou aqui para trazer para vocês, né, como hoje, né, dia 7 de setembro, feriado, a história, um pouquinho da história aí do Brasil, o que que significa hoje, né, o que que significa o dia 7 de setembro aí, né? Cai muita coisa no Enem de história do Brasil, então a gente vai tentar resumir aqui nesse vídeo sobre o que que significa essa data aí, né, no nosso país, a história aí do nosso país, beleza? Primeiramente, créditos aí ao site Brasil Escola, da UOL, vou deixar um link para vocês lerem, né? Essa matéria é muito importante, né? Esse site é bem interessante, então eu gostei, quero trazer para vocês aí as informações desse site, né? Que ele é bem interessante aí, beleza? Então tá, olha só, o que que foi aí, no caso, a independência do Brasil, né? Ou então o famoso 7 de setembro. O que que aconteceu? Foi um processo aí que foi iniciado a partir da Revolução Liberal do Porto, né, que levou ao rompimento entre o Brasil e Portugal, que foi exatamente no dia 7 de setembro de 1822, beleza? Então tá, olha só. A independência do Brasil aconteceu em 1822 e teve aí como grande marco o Grito da Independência, né, que foi realizado por quem? Por Dom Pedro de Alcântara, né, o famoso Dom Pedro I aí, durante o primeiro reinado. E o local, né, que eles descrevem aí foi os livros de história descrevem pra gente, foi na margem do rio Ipiranga, né, com essa independência do Brasil aí foi declarado, né, que o país se transformou em uma monarquia com a coroação de Dom Pedro I, né, aqui no caso. E o que aconteceu? Por quê, né? As causas aí da independência, olha só. Em 1808, Dom João VI, né, e a família real, ou seja, a família do Dom Pedro I aí, no caso, a família real portuguesa, né, lá de Portugal, eles se mudaram para o Rio de Janeiro, né, aqui no Brasil. Olha só, a independência do Brasil ela foi declarada em 1822 e esse acontecimento está diretamente relacionado com eventos que foram iniciados em 1808, o ano que a família real portuguesa, o que aconteceu? Ela veio para o Brasil por quê, né? Vocês lembram da era napoleônica? Então, eles fugiram aí, né, no caso aí, das tropas francesas. Então, a família real veio para o Brasil devido a esse motivo, né? E que no caso aí, eles invadiram Portugal e então eles se mudaram para o Brasil. Aí houve uma série de fatores, né? Com a chegada da família real no Brasil, o que aconteceu? Houve várias mudanças, né? Que contribuíram para o desenvolvimento do comércio aqui no Brasil, econômico, e, em última instância, possibilitou a independência do Brasil. Com a chegada dessa família real no Brasil, né? O Brasil experimentou seus grandes centros, um grande desenvolvimento, resultado de uma série de medidas implementadas por quem? Por Dom João VI. Quem era o Dom João VI? O pai do Dom Pedro I, que proclamou a independência aqui. Ou seja, eles eram de Portugal e proclamaram a independência aqui no Brasil, mas eles tinham uma aliança com Portugal, então fica aquela situação, né? O rei de Portugal instalou aqui no Rio de Janeiro e foi aberta aí, autorizou, no caso, aí, a abertura dos portos brasileiros, né, as nações amigas, que permitiu o comércio entre os brasileiros e os ingleses, como medida de destaque no âmbito econômico. Claro que a família real saindo de Portugal, vindo para o Brasil, eles queriam transformar aqui o Brasil também, né? Beleza, outras medidas em destaque foi o quê? Destacados pelo jornalista Chico Castro, que no caso, né, tomou providências um ano após a sua chegada para que houvesse interesse pela educação. Esse ponto é importante, olha só, sobre o ensino aqui no Brasil, né? A literatura brasileira no ensino público, abrindo vagas também para professores, né? Instalou na Bahia uma loteria para arcar fundos em favor da conclusão de obras de um teatro da cidade. Olha que interessante, essas transformações que aconteceram aqui no Brasil também. Quer ver, deixa eu voltar aqui. Isso, teatro na cidade, mandou também estabelecer em Pernambuco a cadeira de cálculo integral, né? De mecânica, que no caso hidromecânica, curso de matemática, né? Então, vou dar uma resumida aqui, uma série aí de áreas de ensino, né, também Academia Militar do Rio de Janeiro. Então, houve uma série de mudanças aí com a família real chegando aqui no Brasil. Vou tentar resumir para vocês. Então, tá, essas medidas aí foram para modernizar o Brasil, né, quando Dom João VI veio para cá. E aqui no caso, 16 de dezembro de 1815, Dom João VI decretou aí a elevação do Brasil por parte do Reino Unido. Beleza, isso na prática significou que o Brasil deixava de ser uma colônia e transformava-se em um integrante do Reino Português, que agora passava a ser chamada de Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, né?
Essa medida aí foi importante no Brasil, né, segundo os historiadores aí, né, houve aí também um objetivo principal de evitar que o Brasil seguisse pelo caminho aí, no caso, como uma fragmentação revolucionária, né, como havia acontecido aí no caso com os Estados Unidos e Inglaterra. Então tá, né, com essa presença aí da família real, houve várias mudanças, né, e o que aconteceu? Insatisfeitas aí, no caso aqui, que aconteceu a Revolução Pernambucana aqui no Brasil, no período de 1817, com a mudança da família real para o Brasil, houve um resultado, e se resultou em um aumento de impostos também, interferindo aí diretamente na administração da capitania. O que aconteceu? Nessa Revolução em Pernambucana, né, que ocorreu em 1817, foi reprimida violentamente 3 anos depois de liderar com ela o rei Dom João VI, ou seja, né, o pai de Dom Pedro aí. Teve também, no caso, ele teve que lidar com as satisfações de Portugal, né, que se manifestaram aí no caso da Revolução Liberal do Porto, porque eles eram de Portugal e vieram aqui para o Brasil. Então, o Brasil ainda era colônia de Portugal nesse período, né? Esse foi o momento do partido do processo de independência do Brasil. O que aconteceu? No caso aí, o Portugal vivia uma forte crise, né, quando a família real veio para cá, para o Brasil. E tanto quanto a política econômica, e no caso da consequência da invasão francesa, né, daquele período lá, né, que a gente sabe da era napoleônica aqui no caso, o que aconteceu? Além disso, havia uma forte insatisfação em Portugal por conta da transformação que estava acontecendo aonde? Aqui no Brasil, que houve uma mudança aqui no Brasil. Sobretudo com a liberdade econômica que o Brasil havia conquistado com as medidas de Dom João VI, que estava aqui no Brasil. O que foi essa Revolução Liberal do Porto, gente? No caso aí, eclodiu em 1820 e foi organizada pela burguesia portuguesa, inspiradas em ideais liberais. Um dos grandes objetivos aí dessa revolução, o que foi? Era o retorno do rei de Portugal na visão da burguesia para a burguesia. Portugal devia ser a sede do Império Português, né? Em outras reivindicações importantes aí dos portugueses foi a exigência de estabelecimento do monopólio comercial sobre o Brasil. Então, Portugal queria, de todo jeito, alguma coisa do Brasil, né? Essa exigência aí, né, no caso aí, causou grande satisfação no Brasil, uma vez que demonstrava a intenção dos portugueses em permanecer laços coloniais em relação ao Brasil. Então, eles queriam, de todo jeito, que o Brasil fosse colônia aí, né, de Portugal, né? Inclusive, Dom João VI era de Portugal, a família, né, real aí de Portugal veio para o Brasil, então Portugal queria alguma coisa do Brasil. O rei português pressionou aí, no caso, pelos acontecimentos em seu país e resolveu retornar para Portugal, ou seja, quem? Dom João VI, né? Na viagem aí, Dom João VI, que era o pai do Dom Pedro I, cerca de 4.000 pessoas retornaram para onde? Para Portugal. O rei português, além disso, levou para Portugal uma grande quantidade de ouro, né? Ainda levou o ouro daqui do Brasil, né? De ouro e diamantes que estavam nos cofres do Banco do Brasil, com o retorno de Dom João VI, Pedro de Alcântara, que foi Dom Pedro I, foi transformado em regente do Brasil. Ou seja, né, ele deixou o filho dele aqui. Com a independência do Brasil, Dom Pedro foi coroado como imperador do Brasil, né, devido a esse processo. Olha só, o processo da independência, né, do Brasil. O que aconteceu de fato durante essa regência aí do Dom Pedro? As cortes portuguesas, instituições surgidas com a Revolução do Porto, tomaram algumas medidas que foram bastante populares aqui, como exigências de transferências, principais instituições criadas no período joanino para Portugal, envio de mais tropas para o Rio e a exigência do retorno do príncipe regente para Portugal. Essas medidas, junto com a intransigência, aqui no caso dos portugueses, no decorrer das negociações aí, representaram para os brasileiros aí, e do tratamento de desrespeito em relação ao Brasil, fizeram com que a resistência dos brasileiros, como os portugueses, aumentasse. De fato, né, gente? Reforçou a ideia de separação entre alguns locais do Brasil, como Rio de Janeiro. A exigência do retorno de Dom Pedro, aqui no caso para Portugal, resultou em uma reação instantânea no Brasil, né? Em dezembro de 1821, chegou a ordem exigida aí ao retorno de Dom Pedro para Portugal, e a reação decorreu na criação do Clube da Resistência, né, que eles não queriam que o Dom Pedro fosse. Em janeiro de 1822, durante a audiência no Senado, um documento com mais de 8.000 assinaturas foi entregue a Dom Pedro, e este documento exigia a permanência do príncipe regente no Brasil. Claro, né, gente, imagina a confusão, né? A família real vem para o Brasil, que é de Portugal, depois o rei lá, né, no caso aqui, Dom João VI,
volta para Portugal e depois deixa o filho dele aqui. Claro que eles queriam que o filho dele ficasse aqui, então não houve de fato uma independência, porque na verdade o Dom Pedro era filho do rei de Portugal. Então, assim, de todo jeito, ele ainda continuava uma aliança pelo fato de Dom Pedro ser filho dele, mesmo que o Brasil fosse um país independente. E no caso aqui no Brasil, eles já estavam acostumados com Dom Pedro, então eles não queriam, como Dom Pedro já era o príncipe aqui do país, eles não queriam de fato que ele voltasse para Portugal. Imagina a confusão que daria aqui, né? Supostamente motivado por isso, né? Como disse nos livros de história aqui, bem interessante, olha só. Dom Pedro disse as palavras que, no caso aí, né? Todo mundo conhece como dia do fico. Então, por isso que é importante entender esse processo para entender o processo de independência, que foi o quê? Né? Que ele disse aquela famosa frase que ficou nos livros aí de história, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Os historiadores não sabem ao certo se essas palavras foram mesmo ditas, no caso aí por Dom Pedro, mas de toda forma esse acontecimento foi o dia do fico, apesar dos historiadores afirmarem que não havia em janeiro de 1822, ainda não havia um desejo de muitos de permanecer o vínculo com Portugal. Beleza, a sucessão aí dos acontecimentos nos meses seguintes foram o quê? Responsáveis para incitar o Brasil à ruptura com Portugal. Ou seja, uma vez que mencionado, isso não era certo em janeiro de 1822. Ao longo do processo de independência, duas pessoas tiveram grandes influências na tomada da decisão de Dom Pedro. Claro, né? A Linda, gente, a história dela é perfeita. Se vocês forem analisar, tem até novelas falando sobre a história do Brasil, né? Mas a história de Maria Leopoldina é bem interessante. Ela foi uma mulher muito forte. Ela foi realmente, né, o braço direito, esquerdo e vários braços de Dom Pedro. Ela que foi aquela mulher batalhadora que estava aí sempre dando conselhos, principalmente na questão de política aí, para Dom Pedro, que foi a Maria Leopoldina. Então, essas tomadas de decisões foram importantes porque ela foi uma mulher guerreira aí na história para ajudar ele. A história dela é bem interessante, depois pesquisem, viu, gente? José Bonifácio também de Andrada e Silva. Beleza, o rompimento ficou cada vez mais evidente com algumas medidas aprovadas no Brasil. Em maio de 1822 foi decretado o Cumpra-se, a medida que determinava que as leis e as ordens decretadas em Portugal só teriam validade no Brasil com o aval do príncipe regente. No mês seguinte, em junho, foi determinada a convocação das eleições para uma formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Beleza, essas medidas aí reforçavam a progressiva separação entre Brasil e Portugal. Imagina a tensão, né? Uma vez que as ordens de Portugal já não teriam validade aqui, conforme determinava o Cumpra-se. Além disso, esboçava-se a elaboração de uma nova Constituição para o país, com a convocação de uma Constituinte. As relações aí das cortes portuguesas com as autoridades brasileiras permaneceu irreconciliável e prejudicava os interesses dos brasileiros também, aqui no caso, né? Em 28 de agosto de 1822, as ordens de Lisboa chegaram ao Brasil. Gente, reparem essas datas. Então, o processo de independência ele foi bem demorado, né? Inclusive, depois do 7 de setembro, ainda houve várias coisas que eu vou trazer aqui para vocês nessa reportagem, nessa matéria aqui, né, que é muito interessante vocês saberem. Então, não é só o dia 7 de setembro. O processo de independência do Brasil, ele foi um processo demorado. Olha as datas, né, os acontecimentos, os fatores que levaram a isso, né. Beleza. Com a mensagem do retorno de Dom Pedro para Portugal, né, devia ser imediata. Além disso, aqui no caso, gente, anunciava-se o fim de uma série de medidas em vigor no Brasil, e tidas pelos portugueses como privilégios, e os ministros de Dom Pedro eram acusados de traição. O que aconteceu? A ordem lida por Maria Leopoldina, o que foi essa ordem aí que aconteceu, que era essa ordem que ela leu? Beleza, olha só, a ordem que a Maria Leopoldina leu, olha só. A Convenção da necessidade de rompimento com Portugal e em 2 de setembro organizou uma sessão extraordinária e assinou uma declaração de independência e enviou para Dom Pedro, que estava em viagem em São Paulo. Né, o mensageiro aí, chamado Pablo Bergaro, né, que no caso alcançou o comitê de Dom Pedro nas alturas de São Paulo, quando estavam próximos do Rio Ipiranga. Gente, assim, muitos historiadores, né, contam também, né, não se sabe ao certo se foi lá, o que aconteceu, mas, né, na história relata aí esse local e esse acontecimento. Na ocasião, relata-se que Dom Pedro I estava sofrendo com problemas intestinais, também não se sabe que problemas intestinais eram esses, né, que o príncipe regente leu essa notícia e retificou a ordem de independência com um grito nas margens do Rio Ipiranga, conforme registrado na história oficial. Ou seja, atualmente os historiadores também
Não tem evidência também que comprova que foi no Grito Ipiranga que ele gritou a independência do Brasil lá no Rio Ipiranga, mas, segundo os relatos, foram esses acontecimentos. E no caso aí, o dia 7 de setembro não encerrou, né? Então houve uma série de fatores aí, olha só. Hoje é só a simbologia aí da independência desse grito no Rio Ipiranga, né? No caso hoje, 7 de setembro, que comemora aí esse marco aí, esse símbolo aí da história. Beleza? Mas no caso aqui, 7 de setembro não vai encerrar esse processo de independência. Por quê? Olha só. Do Brasil, aqui no caso. Esse processo ele seguiu com uma guerra de independência. Né? Isso nos meses seguintes, os acontecimentos importantes, né, no caso aqui, aconteceram como a aclamação de Dom Pedro, né, que houve aí como imperador, já que ele decretou a independência, então ele se tornou imperador do Brasil. No dia 12 de outubro, a sua coroação aconteceu aí também, no caso, no dia 1º de dezembro. Então, ele foi decretado aí como imperador no dia 12 de outubro e a coroação foi 1º de dezembro. Então, reparem, uma série de meses, né? Olha só, e teve uma guerra da independência também. Diferente do que muitos acreditam que a independência do Brasil não foi pacífica, aqui no caso ela não foi. Então, olha só, com a declaração da independência, houve uma série de regiões que demonstrou sua insatisfação e rebelou-se contra o processo de independência, ou seja, tiveram pessoas também que não ficaram satisfeitas com esse processo de independência. Então, houve movimentos aí, né, não adesistas, né, isto é, movimentos que eclodiram nas províncias aí que não aderiram ao processo de independência, ou seja, pessoas aqui que não estavam satisfeitas com esse processo de independência e que se mantiveram as leis de Portugal. Imagina a confusão, né? Então, a independência é só um símbolo, assim, digamos, entre aspas, para a história, mas houve outros processos depois né, depois da independência do Brasil. Olha só, os 4 grandes centros da resistência contra a independência do Brasil aconteceram aonde, né? No Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina, atual Uruguai. Então, aconteceram campanhas militares nessas localidades e os combates contra as forças que não aderiram à independência estenderam-se até 1824. Para saber mais, né, que tem no caso aqui as notícias, vou deixar para vocês o site aí, muito interessante. Então, vamos lá. 7 de setembro, qual que foram essas consequências aí da independência do Brasil? Depois que Dom Pedro lá proclamou a independência do Brasil hoje, dia 7 de setembro. Qual que foram as consequências aí deste ato, né, de Dom Pedro ter proclamado a independência? Beleza, o surgimento do Brasil enquanto nação independente, né, se tornou um país independente, aqui no caso, né, da colônia de Portugal, né, mas apesar do pai dele ainda morar lá em Portugal, então ficou uma situação meia, né, na história assim, bem, né, o filho fica no Brasil, o pai em Portugal e assim, o país independente. Digamos independente entre aspas, né, vamos dizer assim. Construção da nacionalidade brasileira, no caso, entre aspas, também, por quê? Porque, na verdade, quem proclamou a independência também não era totalmente brasileiro. Ele era filho de um rei de Portugal. Então, assim, entre aspas, mas construiu, assim, uma construção de uma nacionalidade brasileira, digamos assim. Apesar do príncipe regente ser de Portugal. Entenderam? É basicamente isso. Mas, enfim, aí no caso ele foi coroado também, né? No caso ele deixou aí de ser príncipe regente, ele foi coroado aí também como imperador do Brasil, certo? Então tá, as consequências. Estabelecimento de uma monarquia nas Américas. O que aconteceu, né? A única do continente junto à haitiana e mexicana. Então, houve uma monarquia aí nas Américas, certo? E também o endividamento do Brasil por meio do pagamento de 2 milhões de libras como indenização aos portugueses. Então, apesar de decretar a independência, o Brasil ainda teve que pagar 2 milhões de libras como indenização aos portugueses, gente. Então, assim, é uma série de fatores que levaram, assim, para o Brasil se tornar, entre aspas, independentes, mas mesmo após a independência, né, o grito aí do 7 de setembro, houve também, não parou, então continuaram, assim, vários fatores, né, de prejuízo, aí, no caso, como indenização. Então, assim, a história traz muito isso pra gente, mas o processo de independência do Brasil, ele demorou bastante para ser reconhecido, para o país aqui, para o Brasil ser reconhecido como um país independente. Então é importante a gente estudar a história do Brasil para a gente saber os fatores, o que aconteceu, né, que levaram a essas situações, né, e a demora aí que aconteceu para o país se tornar de fato um país independente, né. Então por isso que é importante a gente estudar a história do Brasil, beleza? Então
Então tá, gente, esse foi mais um resumo, né? Olhem aí no site Brasil Escola, ele é bem interessante, tem várias matérias interessantes para vocês. E a gente quis trazer esse vídeo aí para vocês entenderem um pouquinho da história do Brasil, os fatos que levaram à independência, né? O que é de fato esse marco histórico que ficou para a história, né? Esse símbolo aí do Rio Ipiranga. Muitos acreditam que isso foi, né, no caso aí, uma alusão, né? Não se sabe de fato o que aconteceu no Rio Ipiranga, mas é isso que os livros trazem pra gente aí, as histórias, né? Então, o que a gente tem durante os séculos, durante os anos, como referência pra gente, né, em relação à história do Brasil, beleza? Então, espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo, para vocês entenderem um pouquinho da história do Brasil. Não deixem de estudar a história do Brasil, porque é muito interessante para vocês saberem, né, o que de fato aconteceu para o Brasil ser um país que é até hoje, né? Portugal teve grande influência, a gente sabe na história, né, que Portugal teve grande influência aí no nosso país. Assim, no caso, o país não foi proclamado, no caso, na minha visão, né? No caso aqui, Dom Pedro era filho de um português, então Dom Pedro também era português, né? Então, a independência do Brasil, curioso que ela não foi proclamada por um brasileiro de fato, porque foi proclamada por um português, né? No caso aí, um filho de um rei português. Mas, enfim, é isso que a história traz pra gente, né? Essa visão. Dom Pedro começou a como se diz, né? Familiarizar aí com o Brasil, porque ele de fato foi criado no Brasil, então por isso que ele foi aí, né? Houve aí, segundo a história, que ele proclamou a independência, mas de fato não era um realmente brasileiro, né? No caso, brasileiros eram os índios, então quem realmente vivia aqui antes eram os índios, né? Pra gente ter essa noção. O Brasil mesmo, os habitantes, os primeiros habitantes aqui do próprio país nosso eram os índios. Então, o Brasil tem uma história muito rica, muito linda e uma história muito triste também, né? Se a gente for olhar a escravidão e outros problemas que aconteceram, é por isso que é importante a gente estudar a história do nosso país, para a gente de fato ver o que realmente é o Brasil, né? Será que o Brasil realmente é independente até hoje, né? Ainda existem muitas desigualdades no próprio país. O que é bonito é a mistura de culturas, mas a gente tem que valorizar também essa mistura de culturas, né? Para de fato se proclamar uma independência do país. Então, é interessante a gente estudar as diversidades que existem no país, as diferenças que tornam o país bonito, certo? Então, vamos valorizar nosso país de forma igualitária, né? Sem discriminação às outras pessoas, às outras raças, às outras culturas, aqui no caso. A história aí do nosso país está vinculada, sim, a Portugal. A gente sabe que na história de Portugal, né, em relação ao país, houve, né, o fato do Brasil ser colônia de Portugal, houve muitas injustiças em relação à coroa portuguesa, mas no caso na história não deixou de ser independente aí, né, o nosso país. Então essa história aí a gente traz aí um passo aí para a independência aí no caso, né, do nosso país. Então vamos valorizar o nosso país, né, lutar aí contra essas desigualdades, as culturas aí, né, os preconceitos que existem, para valorizar mais o nosso país, né? Em relação a isso, vamos ser mais solidários, né? Eu acho que a independência do Brasil é a história, não só a história da independência do Brasil, né? As outras histórias do nosso país, elas merecem ser valorizadas, né? Inclusive, tem muitos fatos aí que aconteceram aí no nosso país. Se a gente for analisar a história para o Brasil hoje ser o que ele é, né? Houve muitas coisas, né? Várias histórias aí que, igual no caso, no período da escravidão, no caso dos índios. Então, vamos valorizar mais, né, não somente o nosso país, né, os índios também, né, os primeiros habitantes aí do Brasil, né, a gente tem que valorizar essa diversidade que a gente tem no nosso país. Bom, gente, espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, mais ou menos só para vocês terem uma noção do que representa o dia 7 de setembro. Vou deixar para vocês aí na descrição sobre esse site aí do Brasil Escola, é muito interessante. Não deixem de pesquisar a história do Brasil, porque cai muita coisa no Enem em relação à história do Brasil também. Então fiquem atentos aí. E era só mais um resumão aí sobre o que é hoje, o que significa o dia 7 de setembro.